projeto de lei C367, um projeto de lei proposto no Canadá. Do que se trata? Os cristãos deveriam ser presos por citar a Bíblia em público porque atualmente atacam a palavra de Deus. Eles estão fazendo isso de novo. A China está destruindo cruzes e queimando Bíblias em público. As Bíblias estão sendo confiscadas e escondidas. Os pastores deveriam ser acusados de crime de ódio por pregarem a palavra de Deus contra os pecados? As igrejas deveriam ser fechadas se o governo não aprovar suas crenças? Bem-vindos ao Verdade na Profecia Bíblica. Curtam e compartilhem este vídeo com todos. Canadá. A introdução do projeto de lei C367 no Canadá diz que uma pessoa estará sob ameaça de prisão. Isso vai silenciar os crentes que se opõem à ideologia woke que está dominando o país. Eles também chamam esse projeto de lei para fechar os cristãos, porque é exatamente isso que ele pretende fazer. Colocar os cristãos no armário. Essa proposta repressiva e cristofóbica do Bloc Québécois e do líder Yves François Blanchet está atualmente diante do parlamento. Parece que nos últimos dias a Bíblia está sendo severamente atacada. É isso que ditadores e déspotas fazem no exterior para sufocar o cristianismo ou qualquer outra fé. Os cristãos têm liberdade religiosa, mas não na esfera pública. Por exemplo, se você está dizendo o que a Bíblia diz sobre sexualidade, gênero, casamento, família ou qualquer coisa, não importa o quão impopular, ofensivo ou odioso isso possa soar para outra pessoa, você tem a liberdade de se expressar sob a lei canadense. Mas se o projeto de lei C367 for aprovado, essa proteção será removida do Código Penal. Não teremos mais permissão para compartilhar o plano de Deus para a sexualidade humana e o casamento em público. Cristãos podem ser acusados por dizerem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Pois isso discrimina outras religiões. Criticar os ensinamentos e práticas de outras religiões pode ser considerado crime de ódio. E quem pode esquecer como o anticristo, através de Roma, matou 50 milhões de cristãos e queimou Bíblias, de acordo com a profecia de 1260 anos de Apocalipse 11. As Bíblias serão escondidas e queimadas novamente pelo anticristo? A resposta é sim. Por que Satanás quer se sentar nos lados do norte? Isaías 14, versículo 13. Pois disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei sobre o trono da Assembleia nos lados do norte. Se você notar no santuário, que é um modelo das coisas celestiais, os lados do norte no santuário correspondem à mesa dos pães da proposição. Ela representa a Bíblia. 6 pães à esquerda e 6 pães à direita, representando os 66 livros da Bíblia. E Satanás quer se sentar, ou seja, ele quer ter total autoridade sobre a Bíblia e pisotear os mandamentos de Deus. Esse é o motivo pelo qual Satanás está atacando a Bíblia em todo o mundo, porque ele quer se sentar aos lados do norte. Apocalipse 13:4. Então, adoraram o dragão que deu autoridade à besta e adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Vamos agora olhar e ver como os Estados Unidos falam. Como os Estados Unidos falam? A resposta é que ele fala através do representante que o povo elegeu. Os representantes devidamente eleitos do Congresso dos Estados Unidos são a voz do povo, pelo povo e para o povo. É significativo que Apocalipse 13, versículo 11, seja a única vez na profecia bíblica em que somos explicitamente informados sobre o tipo de chifres que uma besta tinha em sua cabeça. Chifres semelhantes aos de um cordeiro. Outro elemento único dessa besta terrestre é que na profecia de Daniel 7, cada besta sucessiva lutou contra, derrotou e substituiu a anterior. Em vez de guerrear contra a besta do mar que a precedeu imediatamente e tomar o seu lugar, ela na verdade ajudará a besta do mar a recuperar o seu poder perdido e então a honrará, construindo uma imagem dela e para ela.
Muito se fala hoje em círculos evangélicos sobre a necessidade de os americanos serem patriotas e cristãos. Presume-se que, para ser ambos, o governo dos Estados Unidos deve apoiar a religião por meio de coisas como a inscrição em nossa moeda, a expressão "uma nação sob Deus" no juramento à bandeira, vouchers do governo para enviar crianças a escolas religiosas, orações escolares obrigatórias pelo governo, fundos federais para escolha caritativa, exibições religiosas em propriedades públicas e coisas do tipo. Mas, como já vimos, separar os assuntos da igreja e do Estado é cristão porque foi isso que Cristo ensinou. E também é patriótico porque está em harmonia com os documentos fundadores da nação. Unir igreja e Estado, portanto, seria anticristão, contrário ao que Cristo ensinou, e antipatriótico, contrário ao que os fundadores da América ensinaram. Vamos falar sobre a primeira emenda. Vamos revisar a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O Congresso não fará nenhuma lei respeitando o estabelecimento de uma religião, cláusula número 1, ou proibindo o livre exercício dela, cláusula número 2. Ou restringindo a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de pedir ao governo a reparação de injustiças. Cláusula 3, livre exercício em Daniel 6. Deus colocou Dário para governar nos assuntos civis, mas ele ultrapassou seus limites e emitiu um decreto religioso proibindo o livre exercício da religião. Dário não estava estabelecendo uma observância religiosa. Ele não estava ordenando que todos orassem a um determinado Deus ou de uma determinada maneira. Ele estava simplesmente proibindo o direito das pessoas de exercerem livremente a oração ao Deus de sua escolha por um período de 30 dias. Em Daniel, capítulo 6, temos uma ideia do que acontece quando a cláusula de livre exercício da primeira emenda é violada. Quando o rei ultrapassou o limite entre assuntos civis e religiosos, Daniel traçou um limite e entregou seu caso a Deus. O livro do Apocalipse previu que os reis da terra beberão o vinho intoxicante e as doutrinas da mãe Babilônia, que representa a Igreja de Roma. E o ressurgimento da Idade das Trevas será iminente. O argumento que foi usado contra Jesus há 2000 anos será invocado mais uma vez. É melhor que esses dissidentes morram do que os Estados Unidos pereçam. Amigos, vocês continuarão a compartilhar a palavra de Deus? Vocês permanecerão firmes nas Escrituras em meio à perseguição? É assim que nos tornamos o povo remanescente de Deus, seguindo as Escrituras e compartilhando a palavra de Deus com amor. Amigos, a mídia TIBP convida vocês hoje a serem cristãos que creem na Bíblia, a viverem o estilo de vida do Evangelho e a experimentarem o amor e a misericórdia de Deus. Você gostaria de ser um cristão que crê na Bíblia? Por favor, escreva nos comentários. A palavra de Deus está no meu coração. Queridos amigos, obrigado por apoiarem nosso ministério e por proclamarem continuamente a verdade nas profecias bíblicas.